carro de 1.000 kg se move numa estrada retilínea com velocidade de 108 km por hora. Quando, ao perceber o perigo, o motorista pisa no freio e as rodas são travadas, até que a velocidade se reduz para 36 km por hora. Sabendo que a aceleração desse movimento foi constante, igual a menos 8 metros por segundo ao quadrado, qual foi a distância percorrida durante a frenagem? Quanto tempo demorou a frenagem? Então, nesse problema, nós podemos solucionar tanto usando a dinâmica ou a cinemática. Essa abordagem é muito importante para o estudante porque traz a ele segurança e versatilidade na hora de resolver um problema. Então, para o problema proposto, nós vamos começar justamente pela dinâmica. Nós temos a situação do carro que está a 108 km por hora e os freios são acionados de forma que a aceleração vai ser constante durante a frenagem. Então nós temos ali a força de atrito, que você vê em verde tatuando junto as rodas. E essa força de atrito ela pode ser determinada. Porque numa situação como essa, nós consideramos que a força de atrito é a força resultante que está atuando sobre o carro. Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração, então a força de atrito é a massa vezes a aceleração. Nesse caso, observe que a massa é de 1.000 kg e a aceleração foi dada como menos 8. O que nós temos uma força de atrito de menos 8.000 newtons. Agora observe, nós estamos resolvendo por dinâmica, nós vamos aplicar agora o teorema da energia cinética, onde o trabalho realizado é igual à variação da energia cinética. Nesse caso aqui, nós entendemos então que o trabalho que faz com que a velocidade diminua, consequentemente a energia cinética diminua também, é feito pelo, no caso, força de atrito. O trabalho é o trabalho do atrito, onde trabalho igual a variação de energia cinética. E, sendo o trabalho do atrito, nós então sabemos que trabalho é força vezes distância, no seu modo mais simples. Então nós temos ali força de atrito multiplicado pela distância é igual a mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética final, menos mv0 ao quadrado por 2, que é a energia cinética inicial. Então a força de atrito nós já calculamos na tela anterior, menos 8.000 vezes a distância percorrida, a massa é 1.000. Nesse caso fica dividido por 2 e eu coloquei em evidência m sobre 2. Tá? A velocidade final. Mas por que 10 se aqui está 36? Porque quilômetros por hora não é do sistema internacional, a gente divide por 3,6. Então 36 por 3,6 é 10. E 108 km por hora também dividimos por 3,6 de modo a obter 30. Observe que aqui então, desenvolvendo os cálculos, nós temos menos 8.000 que multiplica D, 1.000 por 2 é 500, 10 ao quadrado 100, 30 ao quadrado 900. Então nós ficamos aqui no caso, podendo inclusive fazer a simplificação, porque 100 subtraindo 900 fica menos 800. E o que tem 8.000? Quando simplifica nós ficamos com 10. O sinal também nós podemos entender que ele vai ser simplificado, porque é negativo em ambos os lados, e nós ficamos com 500 sobre 10, o que dá uma distância percorrida na frenagem de 50 metros. Como que nós vamos calcular agora o tempo de frenagem? Nós continuamos em conceitos de dinâmica, então nós vamos utilizar para isso o conceito de impulso. Impulso é um produto da força pelo tempo, mas o teorema de impulso diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, e quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Observe que desse modo nós ficamos com F vezes ΔT, que é igual a ΔQ. ΔQ é mv menos mv0. Então observe, a força que freou o carro é de 8.000, calculamos na primeira tela, vezes ΔT, aqui ó, colocado a massa em evidência, porque ΔQ é mv menos mv0, a massa se repete, coloca em evidência, V a velocidade final de 36, novamente transforma aí, divide por 3,6 é 10, a velocidade inicial é 108, que divididos por 3,6 dá 30. Nesse caso, observe que nós temos menos 8.000 vezes ΔT, 1.000, e aqui 10 menos 30 menos 20,
Nesse caso aqui, podemos simplificar 8.000 com 1.000 e ficamos com 8. Nesse caso aqui também, negativo num lado, negativo no outro, tudo se torna positivo. ΔT fica apenas 20 sobre 8. O tempo de frenagem é de 2,5 segundos, certo? Então tá aí, nós resolvemos a questão por dinâmica, mas não vai embora. Aprenda também a resolver agora pelas equações da aceleração constante da cinemática. Nesse caso, como nós sabemos que a aceleração é constante, bom, nós sabemos que a velocidade inicial é 108, a velocidade final era 36 e podemos aplicar Torricelli, que é a equação que independe do tempo. Então, v quadrado, v0 ao quadrado, menos 2AD. Só não se esqueça que a velocidade final é 36, que transformada dá 10, e a inicial é 108, que transformada dá 30. Então, nós temos velocidade final 10 ao quadrado, igual a inicial 30 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, 8 vezes d. 10 ao quadrado é 100, 30 ao quadrado 900, menos 16d. Então, nós temos aqui, ó, menos 800 com menos 16, fica tudo positivo. 800 por 16, chegando em 50 metros. Para determinar o tempo de frenagem pela cinemática, sabendo que a aceleração é constante, nós utilizamos a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Nesse caso, nós conhecemos a velocidade final, que é 36, divide por 3,6, isso é 10. A velocidade inicial, 108 km por hora, divide por 3,6, e nós temos 30. A aceleração é dada como menos 8. Nesse caso, então, nós temos 10 igual a 30, mais o menos 8 da aceleração vezes o tempo. Nós ficamos com 10, então, menos 30 com menos 8 vezes o tempo. 10 com menos 30 é 20. E o 8 passa dividindo para isolar o tempo, negativo nos dois lados, fica positivo, 20 por 8, sabemos que é 2,5 segundos. Então tá aí uma questão que nós resolvemos primeiro pelos conceitos da dinâmica, depois pelos conceitos da cinemática. É claro que os resultados teriam que dar iguais. Bom, se você gostou, dá um like para nós, que você fica recebendo, inclusive, avisos sobre as novas aulas aqui do canal. Se você está estudando, tem colegas que também estão precisando desse assunto, compartilha com os seus colegas. Se você tem dúvidas, coloca nos comentários que a gente responde. E se você quer estudar mais, também tem o site do Physics in Box, www.physicsinbox.com.br. Lá tem questões online para você receber. Muito bom ver você por aqui. Até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.